como a nossa família, Casa do Caminho, né? A gente brinca que aqui parece a casa da avó, que todos são muito bem-vindos, muito bem recebidos, não somente por nós, mas especialmente pela espiritualidade, né? Que nos acolhe assim com tanto carinho. E como não podia deixar de falar nesse mês de dezembro, agradecer a todos pelas colaborações, né, que tem dado durante todo o ano, agradecer muito. E esse ano, e esse mês, né, de dezembro, especialmente, a gente lembra sempre daqueles que podem menos, né? Então, as sacolinhas foram feitas, né? Esse ano foram só os presentes para as crianças. E tudo foi contemplado assim de uma maneira muito adequada. Todos receberam aquilo que necessitavam. Então, a gratidão da casa e dos amigos espirituais da casa por cada colaboração que foi dado, né? E assim nós vamos iniciando mais esta reunião da tarde, né? Esta nossa reunião de dezembro. Então, nós vamos cerrando suavemente os nossos olhos, assim para poder nos concentrar na figura amorosa do nosso querido aniversariante do mês, Jesus. E quando nos colocamos diante de Jesus, nós vamos identificando os seus olhos tranquilos, serenos, e nós vamos sentindo a paz que Ele nos oferece. Então, Jesus querido, diante de você, como aniversariante do mês, e nós recebendo esses presentes que nos são dados através desses amigos que trabalham em teu nome, nós te agradecemos por tudo que tivemos durante esse ano. Agradecemos pelas bênçãos que pedimos e te agradecemos também por tudo aquilo que não tivemos, que nós sabemos que foi o melhor para nós. Fortalece a nossa fé, Jesus, para que nós possamos, em cada episódio da nossa caminhada terrena, lembrar da bondade do Pai, como você nos ensinou, da misericórdia, que sempre quer o melhor para cada um de nós. E assim, Jesus, com toda essa gratidão, sabendo do cuidado e do carinho com que somos reverenciados, nós te agradecemos esses amigos espirituais da casa e agradecemos, acima de tudo, a Deus nosso Pai pelo dom da vida. Dezembro é seu aniversário. O presente é nosso, Jesus, pelo conhecimento que essa doutrina, que você nos deixou, que você nos ensinou, nos clareia a nossa mente e nos fortalece na fé, para que possamos caminhar de uma maneira firme e segura na estrada da vida. Obrigada, mestre querido, obrigada, amigos espirituais, e graças a Deus. E assim, queridos, nós iniciamos, né, a nossa palestra da tarde com José Roberto, que vai falar sobre Jesus, não podia ser diferente, né? Que hoje é a nossa última quarta-feira antes do Natal, né? Falar de Jesus nos dias de hoje. Boa tarde a todos, nessa tarde de sol, né? Nós, evidentemente, nós nunca estamos satisfeitos, né? Agora é calor. Quando faz frio, nós reclamamos do frio, agora do calor, né? Mas nós devemos olhar as coisas boas, né? Esse dia de sol maravilhoso, né? E nos lembrando também da simplicidade de Jesus, porque nós falamos de Jesus nos dias de hoje. Será que tem uma diferença de Jesus nos dias de hoje e nos dias em que ele esteve aqui nesse planeta encarnado? Não tem diferença, né? Nenhuma diferença. Tanto que no livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta aos Espíritos qual é a figura de maior perfeição, né, que o Criador nos ofereceu para servir de nosso guia e modelo,
na questão 625, os espíritos respondem simplesmente vida de Jesus. E esse Jesus, né, nos serve de guia e modelo, sempre serviu a todo momento. E Jesus era simples, Jesus era meigo, Jesus não tinha o sentido crítico das coisas, né, com relação àquilo que o Criador nos oferece. Jesus, sim, ele tinha um sentido muito crítico com aquilo de procedimentos errados, né? E aquilo que o Criador nos oferece, ele sempre olhou assim, ele sempre procurou nos transmitir com muita tranquilidade, com muito amor, com muito carinho, quando ele nos adverte, né, que nós temos que ter a cada dia o nosso cuidado, né? Ou seja, vamos pensar a cada dia o que nós temos que fazer, não vamos nos preocupar demasiadamente com o futuro. Então ele disse simplesmente, né, olhai os dias do campo, nem Salomão na sua grandeza se vestia com tanta alvura como esses lírios, né? Olhai as aves do céu, que elas não semeiam nem ceifam, mas o Criador sempre as proverá. Então Jesus olhava as coisas assim de uma maneira e nos transmitia com muito otimismo. Não porque naquela oportunidade erroneamente se diz, não, era todo mundo, não tinha cultura ou não tinha suficiente compreensão para entender aquilo que Jesus transmitia. Hoje também, muitos de nós, ou muitos daqueles, não têm a compreensão necessária para entender os ensinamentos de Jesus, porque os ensinamentos de Jesus são atuais, né? Então, quando se fala Jesus nos dias de hoje, se fala Jesus sempre, sempre, porque Jesus é aquele que foi designado pelo nosso Criador para ser o nosso governador planetário. Desde o momento que a Terra nem existia, uma poeira cósmica, era a formação do universo, né? Então, Jesus já era designado para ser nosso governador planetário. E está nos governando, e está na direção do nosso planeta, está na nossa direção. Por isso que Ele está aqui, entre nós, sempre. Também nos dias de hoje, para que nós possamos, através da nossa transformação, transformar também esse planeta num planeta de provas e expiações, que nós estamos vivenciando nesse momento, ainda, para um planeta de regeneração. Então quando nós temos as nossas provas, as nossas mazelas, as nossas dificuldades, então devemos sempre lembrar dos ensinamentos de Jesus. Quando Jesus disse, meu fardo é leve, meu jugo é suave. Então nós temos sempre que entender isso, que não será dado para nós um fardo maior daquilo que nós possamos suportar. Então tudo aquilo que nós enfrentamos, todas as nossas dificuldades, as nossas mazelas, tudo aquilo que nós estamos nos defrontando, é necessário para a nossa evolução, porque nós estamos num planeta de provas e expiações, já passamos do planeta primitivo, já não é bom assim? Nós passamos do mundo primitivo para um planeta de provas e expiações, já estivemos naquele momento também. E agora nós estamos nesse momento aqui, a caminho da regeneração, através do Evangelho de Jesus, né, todos os ensinamentos que nós recebemos através dos evangelistas, João, Marcos, Lucas e Mateus, através também da Carta dos Apóstolos, das 14 Epístolas de Paulo, e através das mensagens que a espiritualidade nos traz, de uma forma tão abundante hoje, e somente não entende aquilo, né, somente não entende as mensagens de Jesus, aqueles que realmente não querem entender, porque Ele está ao nosso lado, sempre esteve ao nosso lado. Existe uma passagem de Lucas muito interessante que fala dos peregrinos de Emaús, que quando Jesus, né, entre aspas, ressuscitou, na verdade ele estava numa aparição tangível, ele estava a caminho de Jericó, estava saindo de Jerusalém para Jericó, e um dos peregrinos, que era o nome Cleófas, andava com Jesus, e não percebia que Jesus estava ao lado deles, porque não conseguia entender a sua presença. E Jesus ia ensinando, ia falando sobre os bons exemplos, ia falando sobre as leis, falando sobre a Bíblia, que Jesus era judeu, logicamente, então ele conhecia de uma forma muito profunda e uma interpretação muito lógica sobre aquilo, por isso que ele sempre direcionava toda aquela interpretação para a lei do amor e da fraternidade, e vinha ensinando a todos eles. E quando chegaram ao seu destino, né,
sentaram, Jesus ainda comeu com eles, aí que eles perceberam que era Jesus. E às vezes nós fazemos a mesma coisa. E quando eles perceberam, Jesus já havia se ausentado. Então, acontece conosco, porque Jesus sempre está do nosso lado. E nós é que não percebemos a sua presença. Não percebemos a sua presença porque nós não estamos suficientemente ligados a Ele. Porque nós queremos, lógico, é do ser humano, nós queremos as coisas muito, muito fáceis. Nós queremos que as coisas apareçam às nossas mãos. E nós temos que batalhar e batalhar muito. E os problemas estão aí, para que nós possamos superá-los, para que nós possamos, então, vencendo, né, como diz na prece do Anjo Ismael, as escrabosidades do caminho, para que nós possamos chegar às alturas. E assim que nós temos que proceder. Né? Chico já dizia, né, depois de um problema, espere o outro. E nós vamos encontrando problemas sempre. No momento que nós acordamos pela manhã, nós já vamos criando os nossos próprios problemas. Essa é a realidade. Embora são coisas fáceis, são coisas muito, muito simples de serem superadas. Quando Jesus esteve naquele momento encarnado, tal qual nos dias de hoje, ele enfrentava grandes dificuldades morais. Por quê? Porque nós somos seres imperfeitos. Não existe a perfeição entre nós. Existe aquele que tem mais qualidades, mais virtudes. Aquele que está trabalhando aquela pedra bruta que nós somos, tirando as lascas, né? Com paciência, para que ela se torne uma pedra cúbica, prontinha para uma construção. Para aquela edificação que nós temos que fazer para esse reino de Jesus, que é o planeta Terra. Então nós temos que fazer isso todos os dias. E as dificuldades morais existem desde aquele momento, as aflições, os dramas pessoais, as dificuldades de relacionamento, entendimento entre os povos e culturas. Hoje nós analisamos as dificuldades que existem entre culturas e povos. Não é diferente daquele momento que Jesus esteve aqui. Porque naquele momento, nós tínhamos uma quantidade de espíritos encarnados, uma população do planeta, segundo uma estimativa, né? Uma estimativa mais ou menos, eram aproximadamente 200 mil a 1 milhão. Não chegava a 1 milhão, mas 200 mil habitantes com certeza. Hoje nós temos 7 bilhões, de 1 milhão para 7 bilhões e 100 milhões de habitantes, são espíritos encarnados que vêm de outras orbes, ou espíritos que estão se desenvolvendo nessa própria orbe, nesse próprio planeta, através do desenvolvimento do princípio inteligente, através da evolução, através da criação dos espíritos, das reencarnações sucessivas, que quantas nós já tivemos e nós não conseguimos identificar, graças a Deus, né? Não sabemos o que nós somos em encarnações passadas, cuja reencarnação atual é reflexo de todas aquelas vivências que nós já atravessamos, quando não também reflexo dos nossos erros, das nossas más escolhas dessa encarnação presente, né? Então, ainda diz aqui nessa página do Momento Espírita, fala das aflições, dos dramas pessoais, né? Nós temos, sim, nós temos aflições. Por quê? Porque nós queremos sempre entender a solução do problema, quando o problema sequer existe. E é próprio do ser humano, é válido, é lícito que isso aconteça, mas não é algo que se deva fazer de uma forma continuada, para que nós não venhamos a abreviar a nossa encarnação nesse planeta, para que nós não devolvamos para o universo os átomos, né, que compõem o nosso organismo físico, né, aquilo que nós recebemos através do fluido cósmico universal, que forma o nosso organismo físico, e nós não devolvemos para o universo. Então nós devemos trabalhar esse sentimento, saber que Jesus, nos dias de hoje, tal qual, naquele momento que ele esteve encarnado, ele nunca nos deixou.
Ele está ao nosso lado. Né? Falta justamente aquilo que Jesus nos adverte, a fé. Se tivesse essa fé do tamanho de um grão de mostarda, disse Jesus naquela oportunidade aos seus seguidores, aos seus discípulos, aos seus apóstolos, se tiveres a fé do tamanho do grão de mostarda, vai fazer muito mais que eu faço. Faça o que eu faço e muito mais. E hoje nós vemos, logicamente, o poder da fé. Nós estamos discutindo aqui fatos recentes com relação a médiuns. Sim, aconteceram fatos milagrosos, entre aspas, que não são milagrosos, mas é o poder da fé, aquilo que a pessoa vai em busca, com fé, com determinação, não interessa o lugar que esteja. Ou no centro espírita, ou qualquer outro templo, na igreja católica, na igreja evangélica, ou na mesquita, ou na sinagoga, quer onde esteja. Jesus ensinava onde? Nas sinagogas. Ele era judeu. Não aconteciam os milagres justamente com aquele povo que ele viveu, que era o povo judeu. Então a fé, como diz Jesus, a fé move montanhas. Né? Se disser para essa montanha, mova-se daqui, atire-se no mar, ela vai fazer. Quer dizer, nós sabemos que não somos capazes disso, mas nós somos capazes de desenvolver a nossa fé, a nossa confiança no Mestre. Não deixar tal qual os peregrinos de Emaús que andaram cerca de quase 10 quilômetros com ele e não perceberam a presença dele. E nós temos Jesus ao nosso lado. O que nós estamos fazendo aqui? Falando de Jesus. Falando do Evangelho de Jesus. Daquilo que nós temos informações. E aquilo que nós não temos? Nós temos informações através dos evangelhos canônicos. Ou eventualmente através de algum evangelho apócrifo, ou através da carta dos apóstolos. E as informações que o mundo espiritual nos traz, graças a Deus. Né? Que o mundo espiritual nos traz. Então nós temos sempre que nos basear nos seus ensinamentos e nas informações idôneas. Nas informações dos médiuns idôneos. Nas informações daqueles que se lastreiam na doutrina espírita. Né? E assim vai. Né? Lembrando sempre que Jesus nos traz, no Evangelho de Marcos, fala do semeador, das sementes que ele vai. Jesus falava em forma clara, de parábolas, para que todos pudessem entender. Então ele fala do semeador, que ele saiu a semear, que a primeira semente caiu fora, assim, no caminho, e às vezes nós estamos assim, Jesus nos traz as suas mensagens, a espiritualidade nos traz. Né? Tão simples, acordar pela manhã, ler uma boa página do Evangelho. Né? Nós estamos lendo mensagens do Chico, nós estamos lendo o Médico Jesus, né, do Zé Carlos de Lucas, que traz coisas tão bonitas, tão maravilhosas, que te eleva bastante. Mas às vezes a gente esquece, né? Nós levantamos rapidamente e as sementinhas caíram no caminho, assim, vieram as aves, comeram, se perderam, né? Às vezes, nós entendemos, poxa vida, acho que eu entendi. Então, nós somos aquele exemplo das sementes que caem nos pedregulhos, né? Eles não vão germinar. Não tem como germinar. Né? Não vai criar raiz. Não cria raiz. Por isso que nós temos que ter fé, determinação e confiança. Né? Para poder essa fé criar raiz, para que os seus ensinamentos possam criar raízes entre nós. Né? Aí fala da outra que cai sobre os espinhos. O que é isso? Aquela semente que cai sobre os espinhos, nós assimilamos. Poxa vida, tá bom, mas nós sofremos a influência externa. Não só do mundo material, do mundo espiritual também. E mais do mundo espiritual. Né? Como na segunda parte do livro dos Espíritos, os Espíritos esclarece a Kardec, os Espíritos influenciam sobre nosso pensamento mais do que aquilo que nós possamos imaginar. Por isso que quando nós estamos em aflição, quando nós estamos em vigilância, o que acontece? Nós estamos sintonizando aquele espírito infeliz, aquele espírito que não tem conhecimento.
é nosso irmão também. Todos são nossos irmãos. Todos nós somos criados da mesma maneira, sem conhecimento, né? Sem conhecimento e simples. Assim nós somos criados. Esses que são os retardatários que fazem esses atos que nós hoje entendemos que não são adequados para a nossa evolução moral, eles são retardatários. Eles estão lá, quantas voltas na corrida de Fórmula 1, acho que nem saíram do ponto de partida ainda, né? E então nós temos que entender também isso. E nós somos influenciados, né? É aquela que cai na boa terra, é quando nós entendemos que realmente nós conseguimos entender, conseguimos nos adequar àqueles ensinamentos que Jesus nos traz, né? Tem algumas mensagens ainda do momento espírita, né? Que diz o seguinte: frequentemente lastimamos enganos de que somos vítimas, ou deploramos obstáculos com que não contamos. É verdade, né? Tudo o que ocorre, repetindo, é um reflexo daquilo que nós já vivenciamos em encarnações passadas ou nessa presente encarnação, né? E o grande obstáculo que nós encontramos é sempre a indisciplina. Então, quando nós vamos fazer uma oração, bom, daqui a pouco vamos fazer. Hoje eu não vou no centro. Está muito calor. Vamos ficar em casa, amanhã eu vou, né? Amanhã à noite está mais. Amanhã à noite também não vem, né? Mas não é que é obrigado a ir no centro. Na realidade, quando nós vamos ao centro, nós vamos em busca de alguma coisa, daquilo que é o alimento da alma. É o estudo do Evangelho, é o estudo dos ensinamentos de Jesus, à luz da doutrina espírita. Pestalozzi, ele aborda a religião, vamos falar sobre o espiritismo, que é nossa doutrina, é uma religião. Por que é uma religião? Porque nos religa com Deus. Qualquer religião, qualquer religação que nós fazemos com o Criador é uma religião. Então, quando nós só podemos dizer que é uma religião, quando nós realmente estamos religados com o nosso Criador, que vem do verbo latim religare, religião, né? Diz o seguinte, né? Na sua abordagem, que ele fala religião natural, social e moral, ele coloca o seguinte, né? E assim, ele diz que o Evangelho, segundo o Espiritismo, ele diz que ele divide em 5 partes, né? Os Evangelhos. Atos comuns da vida de Jesus. Sim, claro, Jesus teve atos comuns da sua vida, porque ele esteve aqui encarnado entre nós, viveu como nós vivemos. Se alimentou, dormiu, chorou, bebeu água. Tudo isso que nós fizemos aqui, né? Embora tem gente que chora mais do que bebe água, mas todavia é assim que funciona, né? Mas ele fez a mesma coisa, sorriu, se alegrou. Aquilo que Pestalozzi classifica como milagres da vida de Jesus. Os milagres é aquilo que Jesus, né? Aqueles que receberam a graça da cura, aqueles que receberam benefícios que Jesus transmitiu em matéria de saúde, de compreensão, de amor, de fraternidade. Mas todos que receberam foram em busca. Tá? Não foi assim. A mulher, aquela passagem do Evangelho de Lucas, a mulher hemorrágica, ela sofria uma hemorragia há quase 10 anos, menstruação contínua. Foi quando Jesus estava indo à casa de Jairo, porque sua filha havia sido advertido solicitado pelos seus seguidores que a filha de Jairo estava à morte, que na realidade sabemos que é uma outra interpretação. Jesus estava a caminho quando aquela mulher tocou na veste de Jesus, só. E Jesus disse: alguém me tocou. E aí olhou para ela, a mulher falou: poxa vida, no judaísmo, a mulher menstruada não pode nem sequer sair na rua. É impura. Não pode ser tocada por ninguém e nem tocar ninguém. E tocou Jesus. E Jesus falou: alguém me tocou. E virou para a mulher e falou assim: a sua fé te curou. Porque é a fé, a busca, os milagres, é a busca, é a nossa fé.
quando nós buscamos com determinação, nós vamos dizer, aconteceu um milagre. Não é a nossa fé. Jesus, quando curou os 10 leprosos, o que ele falou? Sua fé te curou. Embora um só veio agradecer Jesus, os outros não vieram. Das profecias de Jesus. Jesus profetizou tantas coisas. Não só ensinou, ele profetizou. Quando ele falou, não sobrará pedra sobre esse templo. Hoje o que nós temos do templo de Jerusalém? Só um muro das lamentações, mais nada. Não sobrou nada mesmo. Tantas outras coisas que Jesus, não passará o céu e a terra sem que as profecias sejam cumpridas. Não? Fatos que geraram os dogmas da igreja. Nós não temos dogmas, já vocês sabem disso, né? Quem não precisa fazer o nome do padre, não precisa ajoelhar, não precisa fazer nada, quem não tem dogma. É a simplicidade. Mas a igreja criou dogmas para que as pessoas também seguissem na oportunidade. Tinha que criar dogmas. São os dogmas da igreja. Santíssima Trindade é um dogma. Né? Se alguém passou pela igreja católica, ou conhece, então, se conhece, tem uma explicação, por favor, faça, porque é um dogma, eu não sei, ninguém sabe. E o mais importante, a quinta parte que ele fala, do ensino moral. O ensino moral. E diz que essa parte do Evangelho é o único que é inatacável. Único e inatacável. E por que Pestalozzi falou nesse sentido? Porque é o seguinte, porque sem a transformação moral, tudo que nós falamos aqui não serve de nada. Os atos comuns da vida de Jesus pode ser uma história, narrativas, os milagres, as profecias, os dogmas da igreja. Mas o ensino moral é o que vai nos direcionar para a nossa evolução. Por isso que Jesus sempre primou e prezou para o ensino moral. Quando ele fala em fraternidade, é ensino moral. Em amar ao próximo, é um ensino moral. Engloba tudo. Quando ele fala amar ao próximo como a ti mesmo, que é o segundo mandamento, o primeiro ele falou amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o seu entendimento, todo o seu coração, fala que esses 2 mandamentos resumem todas as leis e todos os profetas. Né? E ele está falando, não está falando dos 10 mandamentos. 10 mandamentos é um resumo de leis morais e civis, que Moisés teve o discernimento, como médium, esse sim, né? Na sua mediunidade, de fazer um resumo. Porque na realidade, se pegar o Levítico, o Deuteronômio, são 613 leis. Né? São 320 proibições, né? E o restante são as permissões. Então ele está falando de 2 leis que resumem tudo. Então é um ensinamento moral. Né? E ainda, Pestalozzi diz que ninguém vive acertadamente sem ponderação, equilíbrio, discernimento e autoexame. Ponderação, equilíbrio, discernimento e autoexame. Por isso nós temos que, quando nós entendemos que estamos com Jesus, entender sobre os compromissos que nós assumimos, né? São os deveres que nós assumimos. Quando nós assumimos os deveres, nós assumimos os deveres. Nós temos que honrar os deveres e também as nossas necessidades. Jesus disse o seguinte, nos advertiu: conheça a verdade e a verdade vos libertará. O que ele quer dizer como verdade? A verdade são aqueles ensinamentos que ele nos trouxe. Principalmente, né, os exemplos, não só os verbais, mas os exemplos. Vamos lembrar a questão 625 do Livro dos Espíritos novamente. Qual o ser mais perfeito que o Criador nos ofereceu para ser o nosso guia e modelo? Mais perfeito para ser o nosso guia e modelo. Modelo, guia, Jesus, né? Vida de Jesus. Então, tanto no Evangelho de Mateus como no Evangelho de Lucas, fala sobre
a verdade, que diz o seguinte: alguém, porventura, coloca a luz abaixo do velador, do armário? Não, a luz tem que ser colocada sobre o velador para que todos tomem conhecimento. E assim é a verdade. Cada um de nós formamos um conceito da nossa verdade, né? Da nossa verdade, que é a verdade relativa. A única verdade absoluta, né, é aquela verdade que Jesus nos transmitiu, nos ensinou, que é a verdade lastreada nos ensinamentos morais, aquela que não critica, aquela que não julga, né? Antes de ver o cisco no olho do teu próximo, ter a trave do seu, né? Então nós procuramos, a nossa verdade passa a ser relativa. É a verdade que Jesus nos deixou, nos trouxe, é a verdade absoluta, é a luz que fica sobre o armário, não debaixo do armário. Então nós devemos sempre seguir Jesus. Isso é Jesus nos dias de hoje. E para finalizar, não sei se vocês viram, né, eu recebi uma mensagem assim muito legal, muito fantástica, né, sobre a verdade. Até passei para os meus pares, não sei se para vocês cheguei a passar, mas se não passei, vocês vão tomar conhecimento agora. É sobre um quadro, né, que é uma pintura de Jean-Louis Gérôme, que é um francês, né, que é sobre a verdade. Uma pintura que é a verdade saindo do poço. Ele mostra a verdade, né, saindo do poço, nua. Né, nua. Então ele conta o seguinte, desse quadro cabe a seguinte história, né, ou parábola, segundo o nosso querido aqui gosta de falar das parábolas, mas é uma parábola, na verdade é uma história, né, que diz o seguinte: a verdade e a mentira, as duas, foram se banhar num poço. O que aconteceu? Se banharam no poço e a mentira saiu antes e pegou as roupas da verdade. E saiu pelo mundo todo. Mas a verdade não quis vestir a roupa da mentira. Não quis. E a mentira continua circulando no mundo todo com as roupas da verdade. E daí vem a interpretação, as falsas interpretações nossas, né, sobre a verdade, que na realidade não é a verdade. Ela está somente vestindo as roupas da verdade. E a verdade se recusou. E ela saiu da maneira que ela estava. E daí vem aquela célebre frase: a verdade nua e crua. E nós não queremos ver a verdade porque ela está despida, né, de toda aquela fantasia que a mentira está. Então essa é a mensagem que eu vi, que é, assim, achei muito fantástica e muito pertinente desse quadro do Jean-Léon Gérôme. E assim, meus queridos irmãos, companheiros, vamos sempre nos lembrar da necessidade, né, de termos Jesus ao nosso lado, da necessidade de reconhecermos que Jesus está ao nosso lado, da necessidade de compreendermos que Jesus está ao nosso lado, porque só assim nós podemos contribuir para os nossos semelhantes, e digo semelhantes, né, seres hominais, mas também a natureza, também o reino vegetal, também o reino animal, também tudo que nós encontramos. Porque se nós entendermos Jesus, se nós enxergarmos a verdade em cima do armário, a luz da verdade, entendermos Jesus, nós vamos entender tudo isso, e nós vamos passar a proceder melhor, e nós vamos contribuir para a evolução desse nosso planeta. Porque, embora existam críticas, como disse Jesus, escândalos hão de vir, mas ai de quem vier esses escândalos. Vão acontecer, mas nós não podemos nunca deixar de entender Jesus, de confiar e saber que devemos seguir os seus passos. Não ser como os peregrinos de Emaús, andar com ele ao nosso lado durante tantos passos e não o entendermos, porque ele está aqui ao nosso lado, sempre presente. E que permaneça sempre conosco, e que nesse Natal, né, que é uma data simbólica. Não sabemos se Jesus, diz a história que nasceu entre 3 e 5 de abril, mas não tem problema.
nós estamos homenageando ele. Não é o nascimento, é a homenagem que nós estamos fazendo a Jesus. É a homenagem que nós fazemos, não é a homenagem de sermos glutões, de comer muito, de celebrar demais. Não, a mensagem que Jesus espera de nós é que nós possamos dar para ele o presente que ele merece como aniversariante, né? Ou seja, entender que ele está conosco, seguir os seus ensinamentos e saber que dessa maneira o maior presente que nós estamos dando a ele como governador planetário é poder contribuir para a regeneração do nosso planeta. Possamos colocar nosso planeta um degrau acima. Que Jesus nos abençoe e que tenham um excelente Natal. Muito bem. Alguém gostaria de fazer uma pergunta? Não? Então, suas considerações finais. Minhas considerações finais. Bom, se nós ficamos aqui falando de Jesus, vamos ficar aqui a tarde toda. Então, mas temos que terminar, temos que ser disciplinados. Olha, né, o que nos ensinou o Pestalozzi, que é disciplina, né? Eu desejo que Jesus esteja sempre conosco e que não só nesse momento que é o Natal. Nós devemos fazer o Natal, o nosso Natal, todos os dias, porque para cada um de nós existe uma data diferente para o Natal. Se nós vamos nos reportar a história de Cristo, a história cristã, o Natal de Paulo, quando é que foi? Na estrada de Damasco. Ali ele viu Jesus. Esse é o Natal. Natal de Pedro foi quando ele se arrependeu da atitude de ter negado Jesus por 3 vezes, né? E seguido Jesus. Se não fosse Pedro, não fosse Paulo, nós não estaríamos falando do cristianismo. Então, cada um de nós tem um momento em que o Natal aparece. E que esse Natal, para cada um de nós, todos aqui presentes, né, possa ser um marco de mudança, um marco de reflexão. Que possamos fazer a melhor comemoração, que é a reflexão sobre tudo aquilo que Jesus nos deixou, para que sejamos melhores. Porque o maior presente que Ele quer receber é a nossa felicidade. Então vamos à busca dessa felicidade, presenteando Jesus, seguindo os seus ensinamentos. Que Jesus abençoe a todos. Então, meus queridos, chegou o momento das nossas vibrações, né? De lembrar daqueles nossos irmãos, amigos, né? Especialmente nesse momento, nesse mês em que a espiritualidade fala que a psicosfera da Terra, justamente por essa celebração do Natal, do aniversário de Jesus, né? Ela se torna assim muito espiritualizada, muito especial, que nós lembramos de todos. Então, com todos esses ensinamentos que nós temos, que o Evangelho de Jesus nos traz, vamos então vibrando muito amor pelo nosso planeta, que Jesus com tanto carinho auxiliou na formação e permanece até hoje no comando da nossa terra bendita, que nos acolhe nessa presente encarnação. Como nós falamos tanto de celebração da família, vamos nesse momento mentalizando aqueles nossos familiares em que nos reunimos nessa data festiva, vibrando muito amor, não só por aqueles que são realmente afetos da nossa alma, mas especialmente por aqueles em que
por enquanto temos alguma dificuldade de relacionamento, abraçando, entendendo a esse companheiro que não por acaso está ao nosso lado, com esta dificuldade, para que nessa data festiva, nessa data em que se celebra o amor, nós possamos enviar a eles essa energia amorosa, que é uma energia salutar, essa saúde, não só do corpo físico, mas também do corpo espiritual. E continuando com as nossas energias de amor, nós vamos lembrando daqueles que também fazem parte da nossa família terrena, que já não estão conosco, celebrando aqui na Terra o Natal, que já partiram para a espiritualidade. Vamos levando o nosso pensamento a eles, abraçando, lembrando de cada ser amado, familiar nosso, lembrando daqueles momentos felizes, levando o nosso amor, o nosso carinho, o nosso abraço, que nós sabemos que essa distância não existe para o espírito. Então, envolvendo esses seres amados nessa energia também salutar e amorosa. Vibrando por todos aqueles irmãos nossos que sequer podem celebrar o Natal, ou porque estão nos hospitais, ou porque estão perambulando pelas ruas. Que Jesus, sempre presente, possa tranquilizar seus corações, entendendo a necessidade, muitas vezes, desse processo. E vibrando agora para os nossos lares. Que os nossos lares possam estar iluminados com a presença de Jesus. Não só nos enfeites da árvore de Natal, no pisca, que emite essa luz que nos encanta nessa época do ano, mas que essa luz possa partir do nosso coração, da nossa alma, envolvendo a todos que ali estão, nessa amorosidade que o Mestre tão bem nos ensinou. E que o colorido desses enfeites de Natal possam estar presentes nos nossos projetos de vida, com muita cor, com muita energia, com muita vontade de ser a cada dia melhores do que fomos no anterior. E que o Natal possa ser essa festa cristã, essa festa de amor, de paz, de luz, e com o aniversariante sempre presente. E assim, nós agradecemos por mais essa tarde abençoada, agradecemos a presença dos amigos, dos mentores da casa, agradecemos a presença de todos que aqui estão, desejando um Feliz Natal, que Jesus continue nos protegendo, continue nos guardando, e que possamos, na próxima quarta-feira, estarmos novamente reunidos. Um Feliz Natal com Jesus a todos. Que assim seja, graças a Deus. E agora um instantinho que nós vamos nos preparar para os passes da tarde.